Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia profético, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como que vocês estão? Animados, com muitas expectativas. Nós estamos, né? Amanhã nós vamos entrar em contagem regressiva mesmo, né? Amanhã é dia 1º de junho. E aí nós começamos uma contagem de 25 dias, hein, amor? 25 dias para nossa conferência. Que tremendo. Vai passar assim, ó. Voando. Vai passar voando. Vocês aceitam um cafezinho? Peça um cafezinho gostoso. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia. Aleluia. Gente, ontem o apóstolo não teve muito tempo para falar, mas a gente vai fazer uma live só para tirar dúvida, né, amor? Sim. A gente vai fazer uma live só para estar tirando dúvida sobre a conferência, tá explicando algumas coisas para vocês, amém? Então a gente vai fazer uma live especial só para tirar dúvida de vocês, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Sim, Anny, a partir de amanhã a gente começa a contar, né? Na verdade 24 dias, né? Porque dia 25, né, amor? Dia 25 já é o dia, né? Dia 25 vocês já vão estar lá. Sim. Shalom, 25, gente, para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Shalom, shalom. Já vai abrindo comigo em Êxodo, capítulo de número 27, hoje. Amém? Então, gente, tá muito perto. Tá aí, ó. Já tá aí, pertíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vai ser um tempo sobrenatural. Amém? Aleluia. Então, ó. Tá dando um frio na barriga, eu imagino. Imagina a gente, né, que tá mais à frente. Muitos vão trabalhar, muitos vão só para receber. Você que só vai para receber, queridos, aproveite, né, amor? Sim. Aproveite cada momento, cada minuto. Amém? Então, na verdade, gente, a partir de hoje falta 25, a partir de amanhã já é 24, né, amor? É. Se eu for ver. Exatamente. Amém? Pra gente já é antes, né, apóstolo? Para nós é mais antes. Pra quem é da organização, eu quase que uma semana, na semana da conferência eu já começo a ir na segunda-feira já. O apóstolo Já levando as coisas. o apóstolo é uma coisa em São Paulo. E aí vai, né? Uau, Já começa a glória organizar a Deus. pelo menos a oração da madrugada. Meu Deus, é forte. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai ser maravilhoso. Expande o odre. Fala assim, Deus, alarga o meu odre, expande o meu odre, Senhor. Fala, Senhor, expande o meu odre. Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, Senhor. Eu quero te exaltar, Senhor Deus, e declarar, Pai, que nós estamos, Pai, com muitas expectativas para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, na nossa conferência. Senhor Deus, fala conosco nesse devocional. Abençoe cada vida, Pai, que está aqui agora ao vivo, aqueles que vão assistir depois. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Pai, nós nos submetemos à direção e ao governo do Espírito Santo. Que não seja nós, mas Ele através de nós, em todo o tempo, em todo momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, abram comigo em Êxodo, capítulo de número 27, você que pode, amém? Êxodo 27, tá? Alguém coloca aí, amor, pra mim, fazendo favor. Você colocou? Vou colocar, não. Coloca pra mim, fazendo favor, pra ver se aparece aqui. Glória a Deus. Eu declaro cura, Camila, sobre o teu filho que tá enfermo, em nome de Jesus, amém? Gente, vocês que estão doentes, eu declaro cura sobre a vida de vocês, amém? Fala, eu tomo posse, em nome de Jesus, ó. Instruções sobre o altar dos holocaustos. Usando madeira de acácia, a gente vai ver, né, as madeiras que são usadas, que são mencionadas na Bíblia, né? Madeira de cedro, de acácia. Ó, usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura, de comprimento, 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar de bronze e faça
baldes para recolher as cinzas, e também pás, bacias, garfos para a carne e os braseiros, todos de bronze. E faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada grelha, e coloque a meia altura do altar, porque as ofertas eram queimadas. Debaixo da borda, para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista com bronze. Então você vê que tudo que é feito para a tenda do encontro é transportável, porque eles mudavam de lugar no acampamento, então tinha que levar a tenda do encontro e todos os seus utensílios, mas não se levava de qualquer jeito. E o que eu aprendo aqui? Que eu não carrego a presença de Deus, eu não carrego o chamado, eu não carrego o altar, eu não carrego o propósito de qualquer forma, amém? O altar deve ser oco e feito com tábuas. Faça-o de acordo com que lhe foi mostrado no monte. Instruções para o pátio. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão pendurados em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado do norte cortinas idênticas a estas e com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina de 9 metros de comprimento e faça de linho finamente tecido e enfeite com os linhos bordados e de fio azul, roxo e vermelho, pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecido com 2,5 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e cortinas do pátio. Aí agora está falando da iluminação do tabernáculo. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas tudo era feito de metal precioso, bronze, prata, ouro, né? Você já foi no Templo de Salomão aqui em São Paulo? Tem lá uma réplica da tenda do encontro. E se você gostaria de ter noção, faça uma visita, né, turística ali. Ali tem como você... Tem como olhar no site, né?
Ali em São Paulo tem o Templo de Salomão e aí tem uma visita turística ao Templo do Tabernáculo. Lá tem uma réplica do tabernáculo, da tenda do encontro. E ali vai ter um sacerdote, uma pessoa vestida de sacerdote que vai explicar, né? Eu não sei se vocês já foram, mas é muito interessante. Vai trazer muito, tipo assim, vai consolidar o que você está lendo aqui, tá? Então, é muito interessante. Eu acho que na época que eu fui era R$35 por pessoa, não era, amor? Eu não lembro o valor. Eu lembro o valor. Na época que eu fui, mas vocês podem olhar no site. Era R$35 por pessoa. Aí, olha lá no site certinho de que dia que tem, tá? Mas, gente, é lindo, tá? É lindo é um passeio turístico. Eles fizeram uma réplica da tenda do encontro. Ali vocês vão ver a arca, vocês vão ver a mesa dos pães e tudo. Então é muito legal, né? Se você puder ir, porque você vai ter noção do que você tá lendo, tá? Talvez você vai achar vídeos aí, tem lá em Israel, tem a réplica também, certo? Então, se você puder fazer esse passeio, é um passeio turístico, né? É fora do Templo de Salomão. Também é legal para você ver lá dentro do Templo de Salomão, tem uma arca bem grande, é bem legal, né? É assim, é algo assim legal para você consolidar, tá? Fica na capital, fica em São Paulo. Lá no Brás. Fica lá no Brás, gente. Fica lá no Brás. Olha, eles fizeram a réplica e ali vem uma pessoa explicando. Eu fui, a gente foi em 2019, né, amor? Acho que foi 18, não foi? A gente foi em 2018 ou 2019. Gente, mas pensa em algo assim que vale a pena pela explicação que você vai ter, né? Você vai poder tirar foto. É bem legal. É bem legal mesmo, tá? Então, vocês estão vendo aqui que tudo é revestido com metal precioso. Então, e tudo era feito de uma forma que se podia transportar até o altar de sacrifício. Por quê? O povo de Israel, eles estavam ali migrando, andando em círculos para chegar na Terra Prometida. E por que eles não chegavam já de imediato? Porque enquanto eles não tivessem uma mentalidade para tomar terra, Deus não ia dar para eles. Então eles passaram 40 anos no deserto. Aquilo que deveria ter durado 40 dias, tá? Levou 40 anos. Então, o que eu aprendo com o povo de Moisés, né? Com o povo que está ali, né? Se nós não tivermos a mentalidade e o coração alinhado, porque Moisés, ele contemplou a terra prometida, mas ele não pisou nela. Por quê? Porque ele se perdeu na questão de ele deveria ter falado com a rocha e ele bateu na rocha. Então nós devemos agir debaixo de um coração alinhado, de um coração íntegro, amém? Então por isso que nós temos que não só ter o fruto do Espírito Santo, mas pedir para Deus, Senhor, molda o meu caráter, molda, porque queridos, se nós não tivermos uma mentalidade, então o povo que saiu do Egito, só a nova geração que entrou, Caleb, Josué, só a nova geração que trouxe uma outra mentalidade, veio com uma nova mentalidade, porque aquele povo, eles poderiam ser livres, mas eles tinham 400 anos de escravidão, então eles tinham impregnado dentro deles por causa do ambiente. Então muitos de nós, hoje, às vezes somos cativos por causa do ambiente, nós precisamos romper. Fala, Senhor, eu quero romper, eu tô cativa por causa desse ambiente, eu tô cativo, eu tô preso, eu tô paralisado, Senhor. E muitas vezes, queridos, é por causa do ambiente a qual você está, o ambiente ao qual você nasceu. E por que Deus vai falar assim? Abraão, sai da tua parentela para a terra para que eu te mostrarei. Porque muitas vezes o nosso cativeiro é a nossa própria família, é a forma que a nossa família tem de pensar, de lidar com as coisas, de ver riqueza. Porque às vezes, queridos, você pode ter às vezes uma mente que está prospectando algo, mas a sua família vem todo dia jogar areia sobre aquele sonho e falar, não, isso aqui não é para nós não, a gente não vive esse tipo de coisa não. Então, muitas vezes, querido, para crescer tem que ser em silêncio, sozinho. E aí você só pode, às vezes, falar quando já tiver resultado. Porque antes de você ter resultado, a pessoa fica minando, a pessoa fica falando, mas isso aí não vai dar certo, amém? Tá? Então a gente precisa romper. E muitas vezes para romper vai ter que mudar de ambiente. Vai ter que parar de contar as coisas para as pessoas que você ama e que te ama. Só que a pessoa tem uma mentalidade de escassez. A pessoa tem uma mentalidade, o quê? De avareza, uma mentalidade de não produtividade, de não crescimento. Amém? Tá?
Então aqui, ó, o altar, aqui a gente vai pegar o profético do texto, o altar do holocausto. Era o primeiro elemento que você, quando entrava ali na tenda do encontro. Então quando você entra na tenda do encontro, o que é a primeira coisa que você vê? O altar. E o que a gente vai pegar do profético aqui? Não adianta a gente querer promessa, a gente querer viver o propósito, a gente querer viver o chamado se nós não aprendermos a sacrificar e renunciar. Porque quando nós entramos na presença de Deus, porque o tabernáculo vai falar o quê? Você está entrando na presença de Deus. Se nós não entrarmos na presença de Deus, sacrificando e renunciando, a gente não acessa as promessas. Porque, queridos, a nossa própria vida vai ter que morrer ali nesse altar de sacrifício. As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas vaidades, amém? Então a gente entra no tabernáculo, a primeira coisa que você vai ver o que é o altar do holocausto. Só que hoje não é cordeiro e boi mais que você vai lá sacrificar. Hoje você sabe o que você vai sacrificar? É as tuas vontades, é os teus desejos. E sem isso, queridos, ninguém pode ver Deus. Ninguém pode agradar a Deus, porque Deus, Ele vai querer que você se diminua para que a glória dele venha se estabelecer e aumentar dentro de você. Então, só tem um jeito da glória de Deus vir resplandecer e abundar sobre você, uma vez que você se diminui. E nessa geração, nós somos uma geração que nós temos que ser a oferta agradável todo dia. O que é oferta agradável? Não é você morrer literalmente, mas é você morrer para os teus desejos, para as tuas vontades, para as tuas vaidades, para as tuas pequeneces, certo? Então, o que você precisa colocar no altar hoje? Qual o pecado, qual vaidade, qual lugar que você controla e você não consegue deixar Deus controlar? Porque, queridos, muitos querem coisas, promessas, intervenções de Deus, mas você não solta essa área. Você fala, Deus age nessa área minha, mas você não solta essa área para Deus. Você está todo o tempo querendo fazer do seu jeito, da sua vontade. Que tipo de desobediência você tem que lançar hoje sobre o altar? Será que você já parou para refletir sobre isso? Amém? Então não existe a gente se aproximar de Deus se antes não houver santificação, certo? Ninguém pode, querido, ignorar o altar. E para santificar tem que ter altar. Se você fala assim para mim, apóstola, eu tenho uma vida de santidade, eu vivo santidade, então eu vou entender que a sua vida é um altar do Senhor, que exige o quê? Purificação. E para que a gente seja purificado, vai exigir de condutas que têm que ser alimentadas todos os dias. E quais são essas condutas? Leitura da palavra, jejum, Bíblia, adoração, o que você escuta, o que você fala, aonde você senta, o que você faz, tudo isso está correlacionado à sua santidade. Porque se você não se santifica, você não tem um coração puro. E Deus só vai habitar, queridos, num coração edificado, num coração que está se purificando, na presença do Espírito Santo. Porque as ferramentas espirituais propagam, fazem com que o nosso odre venha expandir para que Deus venha habitar, amém? E santificação não é perfeição, santificação é um estilo de vida, santificação é o que eu escolho fazer todos os dias para me aproximar de Deus, santificação é o que eu escolho fazer todos os dias para manter os princípios do Senhor na minha vida, santificação são minhas escolhas, minhas renúncias, o meu posicionamento, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, aonde eu estou falando em todo o tempo. Eu faço isso porque eu escolho o Senhor na minha vida, eu escuto isso porque eu prefiro ser cheia de Deus, eu falo isso e me posiciono dessa forma porque eu escolho estar cheia do Espírito Santo e ser um canal de bênção, amém? Então não existe aproximação com Deus sem se santificar. Eu quero que vocês se lembrem, quando Moisés falou assim, olha gente, Deus quer falar com vocês no monte, 3 dias vocês vão se santificar, 3 dias. Então não existe você ter uma experiência com Deus, não existe Deus vir fazer algo na sua vida se não houver o que? Santificação, amém? Então Deus, a gente vai ver que Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus de precisão e Deus é um Deus de excelência. Então, queridos, no reino de Deus não existe bagunça, não existe sujeira, não existe jeitinho brasileiro, não existe de qualquer jeito. Com Deus ou você faz com excelência ou você não faz, amém? O diabo que gosta das coisas, né, desorganizadas, né, e até mesmo, querido, o diabo ele tem a sua própria organização. Então, o que a gente aprende aqui? Não faz as coisas de qualquer jeito. Dê o seu melhor. Se você for excelente nas pequenas coisas, sobre o muito o Senhor vai te honrar. Então, quantas vezes, tá? Quantas vezes nós queremos viver a magnitude, a plenitude, a grandeza de Deus, mas nós não somos excelentes.
Queridos, Deus só vai estabelecer pessoas excelentes. Deus só vai estabelecer pessoas que são organizadas, pessoas que estão alinhadas, porque Deus, a essência de Deus é um Deus alinhado, é um Deus que tem as coisas. Olha só o jeito que Deus está pedindo o tempo, olha só o jeito que Deus está pedindo as coisas, tudo paramentado, tudo bem organizado, amém? A unção nunca vai substituir, querido, a organização, a disciplina e a obediência. Ah, mas eu já tenho unção, mas a unção não substitui a organização, a disciplina e a obediência. Eu acredito que tudo é um combo, um pacote completo. A unção é a cereja do bolo. Porque quando eu tenho a estrutura para suportar, é diferente. Não adianta eu ter a unção e não ter direcionamento, e não ter organização, e não ter disciplina, e não ter a obediência. Então, queridos, nós precisamos aprender que para tudo tem uma estrutura e Deus está estabelecendo a estrutura para Ele manifestar a presença, a unção e o poder dele sobre um ambiente que é o quê? A tenda, amém? E aqui uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que o azeite não podia faltar. O povo deveria trazer continuamente o azeite puro para manter a lâmpada da casa de Deus, a lâmpada do tabernáculo acesa. Amém? Então, vamos bater no profético aqui. Você que está vivendo de experiência antiga, talvez as suas lamparinas estejam apagadas. Se você tem vivido de experiência antiga, será que realmente as suas lamparinas estão acesas? Porque se as nossas lamparinas estão acesas, você sempre tem uma nova experiência para contar. Sempre tem algo novo da parte de Deus para você estar falando. Será que nós estamos com as lamparinas acesas na presença de Deus? Amém? O fogo que está dentro do nosso espírito vai manter a vida de oração, a palavra, a comunhão, a sua resiliência, a sua constância. Mas se as lamparinas apagar, você vai ser uma pessoa que vive de experiência antiga. Amém? Então, se posicione na presença de Deus e fala: Senhor, eu não quero deixar o azeite faltar. Senhor, eu tenho negligenciado a busca ao Espírito Santo, eu tenho negligenciado, eu tenho buscado a sua presença de qualquer jeito, amém? Aqui, querido, a gente vai ver que o átrio, tá? O átrio, o que é o átrio? O átrio é a parte externa do tabernáculo. O átrio tinha limites muito bem definidos, então Deus estabeleceu as cercas, as entradas, as separações ao redor do tabernáculo. Então, o que eu entendo? Vamos lá, vamos supor que todo o complexo do tabernáculo é a nossa vida, amém? Então, lá dentro, que é o lugar santo e o santo do santo, vamos dizer que o lugar santo é a parte da nossa alma. O santo do santo é o nosso espírito, porque é ali que a glória de Deus habita. Mas o átrio é o nosso corpo físico. Então, você vê que o átrio tem limite. A nossa vida tem que ser uma vida com limites, tá? Porque se nós tivermos uma vida sem limite, o pecado vai entrar, a distração vai chegar. Então a gente vê que tudo é muito bem organizado. E é no átrio que acontece o quê? A oferta. É no átrio, é ali, ou seja, é a nível de corpo, ou seja, é a nível do seu posicionamento. A sua alma pode até sentir o sacrifício e a renúncia, mas ela tem que começar a partir de um posicionamento. Eu não como mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não me sento mais nessa mesa, amém? Então, o que eu aprendo aqui com o tabernáculo? Que nós hoje somos o tabernáculo do Senhor. E o átrio é o nosso corpo, é a nossa vida, é o nosso estilo de vida. E nós estamos, por isso que eu falo que nós somos uma oferta agradável ao Senhor. Porque todo o tempo o Espírito Santo, uma vez que Ele está sobre a nossa vida, Ele está pedindo algo. Larissa, renuncia a isso. Larissa, sacrifica aquilo. Larissa, faz isso, faz aquilo. Amém? Então, quem não protege, tá? Quem não protege o templo do Senhor, quem não protege o templo, os relacionamentos, quem não põe limite no templo, nos relacionamentos, quem não põe limite nas coisas que você faz, quem não põe limite na mente, na vida espiritual, tá? Começa a ser distraído pelas coisas de Satanás. Começa a ser distraído por esse mundo. Queridos, esse mundo jaz do maligno. Cada dia, se você for parar para assistir a mídia, para ver o que está sendo... Gente, esse mundo... olha só, agora o povo só fala de futebol. Não, gente, eu sei que o povo gosta de Copa, que gosta dessas coisas. Eu não estou falando que é errado, não. Mas se você ficar mais emocionado com Copa do que com o que Jesus está fazendo dentro de você...
Eis aí que tem um altar de idolatria na sua vida. Eu não estou falando que é errado você assistir o jogo, acompanhar, né? Eu não estou falando que é errado, mas eu estou falando que se você é mais emocionado com essas coisas do que com a glória de Deus, eis aí um altar, eis aí algo que está errado, amém? Então, o que eu aprendo aqui? Nós temos que pôr limite. Nós temos que pôr limite limite em relacionamentos, limite no tempo. Não deixa o devorador consumir o seu tempo. Queridos, para mim, a coisa mais preciosa que eu tenho é tempo. É tempo. E eu vou decidir com o que eu vou gastar o meu tempo, porque é o ativo que é irrecuperável. Então, a minha prioridade de tempo, ela é bem administrada. Amém? Não é ruim quando a pessoa tomou seu tempo 2, 3 horas conversando coisa nada a ver, coisas que não tem. Não é ruim você falar, meu Deus, eu perdi meu tempo aqui, podia estar fazendo isso, podia ter colocado, tá? Então você vai ter que vigiar com isso, amém? Certo? Eu quero continuar falando. Ontem nós começamos a falar dos gafanhotos, como diz em Joel 1:4. Abre aí, Joel capítulo 1, verso de número 4, amém? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador, e o que deixou o migrador, comeu o devorador, e o que deixou o devorador, comeu o destruidor. Então nós estamos falando de 4 níveis de gafanhoto, 4 níveis, tá? Aonde vem o que? A destruição, amém? Então nós falamos ontem do gafanhoto, o primeiro gafanhoto que a gente falou foi o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, e hoje é o gafanhoto destruidor, amém? E esse gafanhoto foi o que faltou ontem. Então, esse aqui é quando o nível é mais severo de todos. Então, quando a pessoa chegou, ela está sendo atacada por esse nível de gafanhoto, o que acontece? É quando a vida financeira, emocional, até espiritual já entraram em colapso total, levando a pessoa à beira da destruição. Então aqui já teve os outros níveis de ataque, só que agora a pessoa está no 4º nível, que é o gafanhoto devorador, tá? São danos, queridos. As características desse ataque são de danos profundos, que destroem a pessoa e a sua família toda. E o nível de ataque vai reverberar nas próximas gerações. Vai ser tão catastrófico, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, que vai trazer até mesmo uma mentalidade de escassez muito grande. Então, eu vou dar um exemplo para você. Olha, aquele fulano lá era fazendeiro, tinha tudo. Eles entraram em falência, hoje eles trabalham para os outros. Você já escutou? E talvez você é essa família. Por quê? O gafanhoto entrou a nível de pegar tudo que aquele povo tinha. Então, olha só, age um após esse gafanhoto age após o cortador, o migrador e o devorador. Então, esse tipo de gafanhoto, ele age, tá? Como um golpe final. E ele afeta as finanças, a saúde emocional, a saúde mental, afeta a mente da pessoa, a parte espiritual, tá? Cria um impacto muito grande intergeracional, porque a pessoa que vai ser atingida vai repercutir nos filhos, nos netos, nos bisnetos, e vai perpetuar ciclo de miséria, de escassez, se não for quebrado e não for rejeitado isso, amém? Então, se você passou por isso, ou a sua família, talvez foi a sua avó, o seu avô, que talvez tiveram muitas coisas e perderam tudo, entraram numa miséria, você vai falar hoje, eu rejeito todo o espírito destruidor da minha linhagem em nome de Jesus. Falei, eu rejeito o espírito cortador, o espírito migrador, o espírito devorador e o espírito destruidor. Falei, eu rejeito hoje em nome de Jesus de toda a minha linhagem, de parte de mãe, de pai. Falei, eu rejeito da minha vida, eu rejeito da minha casa, amém? Então, esse tipo de ataque não rouba, queridos, apenas só os bens, mas a esperança e a motivação de uma pessoa de viver. A gente não tem uma motivação dentro de nós de viver, de prosperar, de trabalhar, de comprar, de adquirir, de conquistar. Então, quando a pessoa é atacada por esse nível, a pessoa ela perde em si a esperança. E ela vive o que? Numa inércia, ela entra numa zona de conforto, de autocomiseração, de vitimismo. Então, por exemplo, quando a pessoa é atacada por esse nível, há risco de suicídios ou de crimes motivados pelo desespero financeiro. Talvez você já escutou falar, o fulano faliu, depois aconteceu que
acabou o casamento, porque assim é uma sequência de destruição. Então você tem que hoje falar, eu rejeito isso em nome de Jesus. Destruição familiar começa a acontecer, rompe laços, né? Destruindo as gerações, perda de todo o patrimônio, resultando numa pobreza às vezes extrema, ao ponto de depender e trabalhar para os outros. Depressão profunda que leva a pessoa a ter atitude autodestrutiva, de se cortar, de ficar depressivo, de querer tirar sua própria vida. Falência completa de negócios e desaparecimento das oportunidades. Porque além de perder tudo, toda a oportunidade, as pessoas vão virar a cara para essa pessoa. A pessoa entra, né? As pessoas entram aí, as pessoas vão entrar as coisas ilícitas, tráfico, golpe, corrupção, como um estilo de sobrevivência para poder ter. Então, aquele que não entra nessa pobreza profunda começa a viver de forma ilícita, fazendo coisa errada e correndo risco, tá? E aí também vem ciclos de doenças físicas, emocionais ligadas à pressão pela falta do recurso, ligada pela depressão, ligada por essa falta, por tudo isso que foi perdido. Imagina, gente, uma pessoa tinha tudo, era rica, ou tinha muitos bens, e de repente perde tudo. Isso é muito sério. Então a pessoa entra aqui. Então hoje você vai falar assim, eu rejeito, pelo sangue poderoso de Jesus, todo o altar que foi causado pelo espírito destruidor na minha linhagem de mãe e de pai. Fala assim, eu rejeito, em nome do Senhor Jesus e pelo sangue de Jesus, todo o altar que foi ocasionado pelo espírito devorador na minha linhagem de mãe e de pai, em nome de Jesus. Fala, eu rejeito, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, todo o altar causado pelo espírito migrador na minha linhagem de mãe e de pai, em nome de Jesus. Fala, eu rejeito, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, todo o altar causado pelo espírito, né, cortador na minha linhagem de mãe, na minha linhagem de pai, em nome de Jesus. Então você vai declarar hoje, eu rejeito todo o ataque desses gafanhotos, eu rejeito hoje da minha vida, da minha linhagem, daquilo que vem da minha mãe, do meu pai, aquilo que age na minha vida. Falei, eu rejeito hoje, amém? E aí, queridos, essa pessoa, você vai ver gente assim, tem pessoas, você tá vivo porque você está em Cristo e você acordou, mas talvez você já, esses dias eu estava no Brás com a pastora Letícia, e caminhando assim, nós passamos por um homem que eu perguntei algo para ele, e ele parecia que estava em outra dimensão, de inércia assim, sabe? Parecia que ele estava dormindo para esse mundo. Até ele respondeu até com preguiça, porque tem pessoas que estão apáticas ao propósito e estão dormentes a propósito, a ter esperança de vida. Tem gente, queridos, que está no ritmo hipnótico automático, só está vivendo mais um dia. Você que despertou em Cristo, você já acordou. Você já acordou nessa Matrix, né? A gente fala Matrix, que é o quê? Esse mundo, esse ritmo hipnótico. O que é esse ritmo hipnótico? Comer, beber, dormir, trabalhar, conquistar, e a vida não é só isso. Isso é a primeira camada. Lembra que eu falei das 7 camadas do despertar? Aquele que não está desperto, ele está só vivendo sobre isso. A segunda camada, a pessoa fala, será que tem algo além disso? Você hoje, querido, despertou. Você já está perguntando, qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o meu propósito? Ou você talvez já está manifestando o seu propósito. Então, quando esse gafanhoto vem, ele vem dilacerar tanto a vida de uma pessoa que a pessoa entra num estado de apatia e falta de propósito. A pessoa vive só mais um dia de cada vez. A pessoa vive só ali, comendo, bebendo, dormindo. E quando pensa nas bobeiras desse mundo, as bobeiras desse mundo que move a sua vida, que pobreza, isso é pobreza. Amém? Queridos, aqui é só uma passagem. Aqui é só uma passagem. Aqui é só uma passagem. A gente vai viver eternamente com Cristo. Amém? O que você faz agora vai reverberar em toda a eternidade. Amém? E qual que é o resultado espiritual desse ataque? Destruição muito grave, drástica, do destino de uma família de gerações, porque a mente daquele patriarca, talvez foi seu pai, sua mãe, ou você, vai interferir em crenças limitantes na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, tá? Então, um ciclo de miséria traz desespero, começa, né? Então, se a gente não quebrar esses ciclos, porque, queridos, talvez não foi você que plantou isso, mas você está colhendo desse estilo essa mentalidade de escassez.
E essas mentalidades, elas têm que ser quebradas com experiências, com novas ações, amém? Então as consequências desse ataque, desse gafanhoto devorador são tão graves, são tão severas, que não afeta apenas a pessoa, mas também o quê? Os descendentes, que vai reverberando ali. Então a gente precisa mudar o quê? De atitude. A gente precisa mudar hoje de mentalidade. A gente tem que mudar hoje, né, desse tipo de pensamento. E tem que falar, peraí, por que eu penso assim? Gente, o que é o autoconhecimento? É perguntar por que eu penso dessa forma. Por que eu estou agindo desse jeito. Amém? Então, abre comigo agora em Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Amém? Que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo eu posso em Deus. Amém? Agora eu quero que você abra comigo, em nome de Jesus, Provérbios 23, 7. Provérbios, capítulo 23, verso 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como que você se vê? Você se vê como um conquistador, você se vê como debaixo de uma unção de governo, você se vê filho de Deus, querido, mimado do Senhor Jesus, ou você se vê como um coitado, que Deus abandonou, que nada dá certo para sua vida. Se você se vê assim, assim você é. Porque, queridos, por isso que eu falo para você, assim como nós nos vemos, assim como nós pensamos sobre nós, assim é, como dizem em Provérbios, tá? Então, um versículo para você refletir todo dia. Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim é. Olha isso como é forte. Olha isso como é poderoso. Amém? Então, vamos lá. Vou falar de crença limitante e de mentiras, sofisma. O diabo, ele é muito bom em mentir para você. E ele vai fazer de tudo para mentir para você desde o momento em que você nasce. Então você vai crescer acreditando em coisas. E a nossa sociedade, essa que faz, queridos, a grande nova ordem mundial, ela é desperta. E ela quer que essa massa de pessoas que está na Terra viva numa cegueira doentia e viva, né, como um ratinho correndo atrás do queijinho. Quem já viu, né, aquela ilustração, o ratinho ali correndo a vida toda atrás do queijo? A grande nova ordem mundial, ela quer que você viva atrás de coisas que são vaidades, que são coisas aqui da terra. Mas esse povo, tá, que é a elite do mundo, não quer que você faça perguntas, não quer que você questione as coisas, amém? Então eles vão começar a implantar crença limitante, desde a partir da educação, da cultura, da mídia. Então, se você for ver, a escola nos doutrina, tá? E hoje a escola está deturpada com essas, né, ideologias malignas que são antifamília, essa é a verdade, amém? Então, as crenças, tá? Elas podem vir da família, elas podem vir de uma religião mal interpretada. Então, por exemplo, queridos, olha, vou dar só um exemplo aqui. Testemunho de Jeová. Se você não entendeu ainda, é seita. Seita das grandes. Testemunho de Jeová é seita. Onde já se viu, Jesus fala que nós devemos amar o próximo ama o próximo como a ti mesmo. Se você desligar do lado do Testemunho de Jeová, você não pode mais conversar com o irmão. E se ele for membro da sua família, também. Então isso, queridos, isso aí é uma coisa maligna. Então, uma das coisas que eu vejo assim, sabe? Então, assim, aí você foi criado numa doutrina Testemunha de Jeová, então você já está alienado. Então você foi criado, ensinado de um jeito, tá? Experiências traumáticas de ter um pai, de ter uma mãe, de ter talvez, né, sido criado por uma pessoa que não foi seu pai, não foi sua mãe, talvez foi abandonado, né, foi abusado, né, palavras recebidas de pessoas de autoridade. Então, essas manipulações, essas crenças, elas podem ter vindo de diversos lugares. Então, por isso que eu falo, ler a Bíblia é o primeiro passo para nós nos libertarmos da religiosidade. E aí você vai falar assim, peraí, olha aqui Jesus, olha aqui os discípulos, por que eu acreditei que isso era assim assado? Então, queridos, a gente deve ler a Bíblia e fazer perguntas, mas por que o povo na igreja fala isso?
por que eles usam esse tipo de direcionamento? Eu não estou falando que as igrejas estão erradas, mas eu estou falando que muitas distorcem a palavra ou aplicam doutrinas como salvação, sendo que são doutrinas humanas, que não são doutrinas espirituais. Porque a única regra de salvação é crer que Jesus, tá? É crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A única regra, porque, gente, a salvação é um dom gratuito de Deus. Pegou ou não? Certo? Então, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos estudar, nós precisamos fazer perguntas, nós devemos o quê? Questionar as coisas. Mas por que isso está sendo feito assim? E se você não sabe, não venha se opor, venha perguntar para a pessoa o porquê que aquilo acontece naquele sistema, o porquê que aquilo acontece naquele jeito, amém? Então, não tem, querido, só igreja tóxica, existem famílias tóxicas, existem patrões, existem pessoas. Então, existem pessoas que, ao invés de ser bênção, se tornam uma toxina, né? Às vezes é um irmão seu que você trabalhou a vida toda com ele, e ele, né, ele fez com que você fosse muleta dele, ou você não consegue pensar e ser alguém fora do seu irmão, porque o seu irmão sempre gerou na sua mente que sem ele, você não vai conseguir fazer nada, porque você sempre trabalhou com o seu irmão. Mas se o seu irmão te amasse, ele ia falar assim, irmão, você vai ter sua empresa, você não vai trabalhar só comigo, amém? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, queridos, nós estamos cheios de crenças limitantes. Talvez você trabalhe para o seu pai e você está esperando o seu pai morrer para você cuidar da empresa e essa ser sua vida. Mas espera aí, você também não pode começar uma empresa? Será que você tem que esperar? Será que você não pode começar a construir as suas coisas e você tem que viver debaixo do jugo do seu pai? Eu não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando que talvez você pode ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade, queridos, e correndo atrás. Então nós vivemos numa sociedade que muitas vezes nos ensinou a o quê? A esperar a herança do pai, a esperar aquele comércio ser passado de pai para filho, porque assim foi com o seu pai. Agora, deixa eu falar, por que você já não começou a se posicionar? Por que você, queridos, não dá para esperar por ninguém? Exatamente, Silmara. Então, por que essas crenças limitantes nos atrapalham? Porque a gente quer seguir uma receita de bolo que nos ensinaram. Porque alguém seguiu a mesma receita. Agora, olha, a receita de bolo é essa. Você trabalha comigo, um dia quando eu morrer, você cuida da empresa. Eu não quis isso para minha vida. O meu pai é um empresário. Eu falei, peraí, eu vou viver o meu chamado. Eu vou viver aquilo que Deus está estabelecendo sobre a minha vida, amém? E quando você tem uma palavra, um direcionamento de Deus, mas para isso você tem que romper o quê? Com a crença limitante. Olha só tudo isso que o seu pai tem para você e você vai viver para Jesus, mas Jesus me chamou, eu acreditei e eu fui e dá certo. A minha vida é maravilhosa, amém? Não é fácil, queridos, romper com as crenças limitantes, amém? Então, muitas vezes a família, ela traz para você que a sua vida tem que ser desse jeito. Até mesmo a profissão. Olha, você tem que ser isso. Você tem que se informar como um arquiteto para poder contribuir aqui na empresa. Ou você tem que formar como isso para poder contribuir aqui na empresa. E o que você quer fazer? E o que arde no seu coração? Qual que é o talento nato que Deus colocou na sua vida? Então, muitos, eles não fazem hoje o que querem, mas fazem o que uma família está condicionando, porque aquilo ali vai trazer mais fonte de renda, só que isso é um engano. A gente é bem sucedido naquilo que a gente faz com excelência, porque quando a gente é bom em algo, queridos, eu falo para você se torna referência, amém? Então, uma religião mal interpretada, distorções bíblicas, muitas vezes que riqueza é pecado, não, porque prosperar é pecado, porque a Bíblia diz que o rico não vai para o céu. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que é mais fácil passar, tá? É mais fácil passar uma agulha, como que é? Ditado, amor? Um camelo. É mais fácil passar um camelo. E o camelo, apóstolo, não é um animal. Não é um animal. Ó, a Bíblia diz, é mais fácil passar o camelo por uma agulha, por um buraco de agulha, do que o rico entrar no céu. Mas esse camelo é uma corda de barco grossa. É um carretel, né? É um carretel de corda de barco grossa. Mas por que não está falando que todo rico não vai para o céu. Está falando que quando a pessoa tem o coração com mamão,
dificilmente ela vai herdar o reino dos céus, porque ela tem que ser liberta. Então tá falando que é mais fácil passar o camelo por um buraco de agulha do que o rico entrar no céu. E por que muitas vezes as pessoas não se posicionam para prosperar? Porque foram ensinadas que o dinheiro é sujo, o dinheiro é isso, que o rico não prospera, tá? E Abraão e Moisés? Então, queridos, o problema não está em ter as coisas, está em seu coração, está dominado por essas coisas. Se algo material domina você, então você tem que se libertar, correndo, como a gente já disse. Então isso aqui vai gerando o quê? Crenças limitantes. Traumas financeiros, por exemplo, como eu disse para você, se o devorador vem, atacou sua família tinha tudo, talvez você nasceu nesse berço de ouro, em que seu pai e sua mãe tinham de tudo. Mas aí vocês entraram numa escassez e você entrou, o quê? Numa crença limitante de muito sofrimento, dinheiro atrelado a sofrimento. E aí você sofreu muito, você viu sua família sofrendo, vocês passaram até dificuldade, amém? E aí gerou medo, insegurança, o quê? Agora de tentar prosperar. Então, às vezes, a crença limitante que está dentro de você é mais fácil você trabalhar para os outros, não ter muito, nem ter pouco demais, mas ter o quê? Uma zona de conforto, ter uma certa segurança. Mas por quê? Dentro de você tem um gatilho de insegurança que é perigoso, que você pode passar pela mesma experiência, mas você tem que destronar, falar, eu rejeito todo medo, toda insegurança da minha vida, de arriscar. Gente, e quando nós vamos empreender, nós vamos querer prosperar, é risco. Mas se você não fizer, você não vai... É um risco também entrar na presença de Deus, porque você está arriscado a bater e não encontrar nada. Mas quem bate na porta do Senhor, se posiciona, vai encontrar o melhor lugar, vai encontrar, né, aquilo que você buscou a vida toda passar a ser o coração. Mas se você não se posicionar, e muitas vezes parece que no começo a gente só luta, só tem batalha, você fala, meu Deus, quando que a minha vida vai alinhar? Aí daqui a pouco a sua vida começa a alinhar, você começa a colher os frutos, mas você vai ter o tempo de espera. Mas se você só investe de começo no reino de Deus e não se posiciona para colher os frutos, você também não vai ver os frutos, amém? Experiências pessoais, talvez você já tentou um negócio, não deu certo, tentou outro, não deu certo. Então, você vai ter que tentar. E queridos, muitas vezes você tentou e você desistiu daquilo e tá errado. Então, quando você começa um negócio, você vai ter que reajustar, você vai ter que corrigir rota. E você precisa ter em mente o seguinte, nunca abandona tudo por um negócio. Mas se você hoje, por exemplo, você hoje é um CLT. O que é CLT? Você trabalha para alguém assalariado. E lá te sobra um dinheiro, você juntou um dinheiro e você começou a empreender um negócio. Não sai do CLT ainda, porque isso aí vai te manter. Vai tentando um negócio, quando esse negócio der certo e ele conseguir suprir o seu salário no CLT, aí, querido, você entra, mergulha de cabeça e coloca toda a sua energia nisso. Porque se isso aí já te consegue prover, tá? Ou você fica mais um tempo até ter ali o dobro, o triplo do ganho, e assim sucessivamente. Aí você vai falar, pronto, agora eu vou abandonar essas 8 horas de trabalho e vou investir nesse meu negócio paralelo aqui, que ele tem dado certo. Mas se você, no primeiro negócio, você não foi do jeito que você quis, você sabe qual que é o problema do brasileiro? Ele coloca expectativas dinossauras. E, queridos, a nossa expectativa tem que ser a mínima possível. Eu vou lançar algo, eu vou começar a vender um produto. Se eu vender 3, eu sou bem sucedido, porque eu vendi, eu saí da margem do status zero. Agora eu preciso recalcular a rota e ver como eu faço para vender mais. Aí o problema é que a pessoa gerou colocar um negócio e vender 100 daquelas unidades. Só que só vendeu 3. Só que você não foi fracassado. Na verdade, a sua projeção, ela não foi certeira como você gostaria. Então agora a gente precisa o quê? Falar, por que eu não vendi mais? E fazer as perguntas certas e reajustar e tentar de novo. Daqui a pouco você tentou de novo, ao invés de vender 100, você vendeu 20. Então você já cresceu. Agora precisa ajustar mais uma vez e melhorar o quê? O campo de entrega, o campo... Então, o que as pessoas fazem hoje? Tem gente que monta uma empresa, aí fica na expectativa que no primeiro mês vai ganhar tanto. Não vai, queridos. E os primeiros meses tem que suprir o capital, tem que devolver o capital. Então, a gente precisa, antes de ter um negócio, quebrar as crenças limitantes. Sai das ilusões desse mundo, porque senta com alguém que tem know-how, que tem experiência. Gente, é muito interessante nós pedirmos conselho de pessoas que estão à frente de nós. Não, queridos, tem coisas
que só uma experiência de vida vai dar para vocês. Então tudo isso traz o quê? Gatilhos de crença limitante. Então experiências pessoais, tentativas frustradas que não deram certo. Tenta de novo e tenta de novo. Queridos, esses grandes bilionários, pessoas bem-sucedidas, que nem sabem que Jesus existe. Por que eles deram certo? Porque eles tentaram, eles foram proativos, eles não se cansaram de tentar. Para de achar que se você é crente, você está validado por Deus. Para com isso, porque, queridos, para prosperar financeiramente, que eu sei que é um grande interesse de vocês, você tem que trabalhar, tem que tirar a bunda dessa cadeira, tem que ter uma ótima ideia e tem que se posicionar. Não vai chegar o anjo com a sacolinha de dinheiro e falar, eis que aqui, ó, tá? A não ser que Deus realmente queira. Eu creio que Deus pode fazer, mas não é a via que Ele trabalha. Deus ama os seus trabalhadores, Deus ama pessoas posicionadas. Amém? Palavras externas. Então, muitas vezes, o seu pai e sua mãe falou, não, você não vai ser ninguém. Seu destino é igual ao nosso, filho. Filho, para de iludir em querer comprar carro. A gente nunca teve carro, o fulano nunca teve carro, seu avô nunca teve carro, você que não vai ter carro. Então, às vezes, o seu pai, você estava iludido querendo comprar um carro, tá? Seu pai falou, para de ilusão. Só que isso aí não era ilusão. Isso era o quê? Uma esperança sendo alimentada por uma ambição lícita de ter algo melhor. Aí seu pai falou, para com esse negócio de querer ter carro. Seu avô não teve carro, seu bisavô não teve, eu não tive. Você acha que você vai ter? Então, o que eu quero que você entenda? Muitas vezes, sua mãe disse, olha, aqui, na nossa família ninguém faz faculdade. E você colocou isso na sua cabeça como uma verdade absoluta. Então, o que você vai fazer hoje? Senhor, eu destrono toda crença limitante. Eu destrono toda mentira sobre quem eu sou, sobre o que eu vou ser, sobre a minha estrutura, a minha capacidade mental, intelectual, profissional. Filho, aqui nessa família todo mundo é burro, ninguém tem cabeça para montar negócio não. E talvez, muitas vezes a gente vai escutar isso das pessoas da nossa família que se acomodaram, ficaram nessa zona de conforto a vida toda e tem essas palavras negativas. E muitas vezes o próprio pai, a própria mãe, líderes, professores, amigos, chefes. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Fala hoje assim, Senhor, tira da minha mente toda crença limitante. Fala, Senhor, tira agora todo gatilho. Senhor, tira as estacas, porque às vezes você já prosperou, você já prospera, mas tem limite, tem barreiras, tem cercas de limitação. Como, até aqui eu vou, porque a minha família só chegou até aqui. Não, porque a sua família chegou até aí, não é esse o seu destino profético. Amém? Então hoje você fala, Senhor, arranca todas as cercas de limitação que ainda existe dentro de mim. Fala, Senhor, eu rompi, mas eu preciso romper mais. Senhor, se tem mais escassez dentro de mim, arranca. Se tem mais isso dentro de mim, tira. Fala, Senhor, tira toda palavra de maldição declarada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus líderes, por professores, por amigos, por ex-chefes ou pelo meu chefe. Então faz assim agora. Eu rejeito, fala assim, eu rejeito em nome do Senhor Jesus toda palavra de maldição que trouxe gatilhos de escassez, gatilhos de limitação. Fala, eu destrono todas essas palavras pelo sangue poderoso de Jesus e eu saio hoje desses cativeiros de limitação. Amém? Eu saio hoje desses cativeiros malignos. Amém? E olha só, autoafirmações negativas, né? Você mesmo falou, eu nunca vou ser ninguém, eu não mereço isso. Quem sou eu para querer prosperar mais que a minha família? Quem sou eu para querer ir mais longe que a minha família? E talvez você falou coisas negativas contra você. Então você vai falar assim, Senhor, remove agora toda a palavra que eu declarei sobre mim mesmo do mundo espiritual através do sangue de Jesus. Fala, Senhor, quebra todas as palavras que eu declarei contra mim, contra a minha casa, contra a minha produção de vida. Fala, Senhor, quebra hoje, amém? Quebra hoje, Pai, no nome de Jesus. Então aqui vai alguns gatilhos de crença limitante que às vezes fica reverberando dentro de você, tá? Todo dinheiro é sujo, dinheiro traz maldição, quem prospera sempre rouba alguém. Queridos, quem fala, tá? Geralmente é uma pessoa sem caráter. Dinheiro só vem com muito sofrimento. Isso é mentira, tá? Existe o dinheiro que é lícito, existe os bens materiais que é lícito, é de ganho honesto. Dinheiro só vem com muito sofrimento. Se eu ficar rico, eu vou perder a salvação. Isso é uma mentira também. Se eu não...
Agora, se o dinheiro te dominar, você perde a salvação, porque aí o seu Deus é o mamão. Eu não tenho dom para ganhar dinheiro. Dinheiro não é sobre dom, é sobre posicionamento. Adquirir coisas é sobre posicionamento, é sobre visão, é sobre estratégia, é sobre disciplina. Você é indisciplinado, você é desorganizado, você não vai ganhar dinheiro não. Porque, queridos, tem que acordar cedo, tem que colocar energia todos os dias até o seu negócio dar certo. E uma hora ele vai caminhar sozinho, mas mesmo assim vai exigir da sua manutenção, da sua supervisão. Eu nunca vou sair das dívidas. Então são o quê? Gatilhos, porque minha família toda viveu endividada. Se eu prosperar, eu vou perder meus amigos, a minha família. Não, queridos. As pessoas que não suportar a sua ascensão, elas não vão suportar ficar com você, mas os seus verdadeiros amigos, a sua família que ama você, vai estar com você. Amém? Na área espiritual, né? O cristão não pode prosperar. Pobreza é uma forma de santidade. Então, tem pessoas que têm votos de pobreza como uma forma de santidade. Só que, queridos, ser pobre não é um voto de santidade. Santidade é você sair do pecado, é você sair, tá? O ato de ser pobre não santifica ninguém, porque senão, né, muita gente aí tá santificada, mas tá cheia de pecado. Não, queridos, o status pobreza não santifica ninguém. O que santifica alguém é alguém sair do pecado. Mas muitas pessoas creem nisso, e isso é o que? Uma crença limitante. A riqueza, muita gente atribui que a riqueza está ligada ao pecado, uma vez que você é devoto ao mamon. Sofrer necessidade é mais espiritual do que prosperar? Não, queridos. Todos nós vamos sofrer. Agora, uns vão sofrer economicamente, sim. Outros vão sofrer espiritualmente, sim. Outros vão sofrer emocionalmente, sim. Então, o sofrimento, cada um vai sofrer numa área. Entendeu? Então, você não tem que ter um sofrimento econômico para realmente ter um sofrimento. Não. Então, muita gente, sofrer necessidade é mais espiritual que prosperar. Não. Queridos, se você está sofrendo necessidade, é um deserto, mas Deus pode restituir tudo isso, tá? Na identidade, muitas vezes, eu não mereço prosperar, eu nunca vou conseguir mudar minha vida, eu não sou inteligente o suficiente. Gente, prosperidade não é sobre inteligência. Eu quero trazer, não sei se eu já trouxe para vocês, existem 9 tipos de inteligência. E muitas vezes a gente se acha burro numa área, só que você talvez não tenha aquele tipo de inteligência. Só que existe inteligência emocional, existe inteligência, né, espiritual, existem vários tipos de inteligência. Então hoje você vai pesquisar qual que é o tipo de inteligência que você tem. E aí você vai ficar melhor naquilo. Então, por exemplo, existe a inteligência tecnológica hoje. Então, se você não é bom, você delega alguém para fazer isso para você. Mas não se sinta burro porque você não é. Mas fala assim, eu não sou bom nessa área. Mas nessa outra área aqui eu sou fenomenal. E nós precisamos entender qual área. Por isso, queridos, que se conhecer é algo poderoso. Se você não se conhece, como que você cresce em Cristo? Você cresce no reino de Deus? Porque, queridos, para crescer em qualquer âmbito, você tem que aprender a lidar com pessoas. Você tem que aprender a lidar com pessoas. Isso aí é muito sério que eu tô falando para vocês. Amém? Então, muitos gatilhos, né, de crença limitante. A prosperidade é um resultado de sorte, não de esforço, não. É um resultado de esforço e não de sorte. A prosperidade é um resultado de esforço contínuo e de boas escolhas e boas estratégias aplicadas. Eu só posso prosperar se tiver um cargo importante. Mentira! Tem pessoas, queridos, que têm cargo elevadíssimo e ganham salário, é um CLT. Mas salário não prospera ninguém. Amém? Você pode viver bem com salário, mas salário não prospera ninguém, tá? Na área emocional, dinheiro sempre causa briga. Isso é uma crença limitante que talvez sua mãe disse para você. É errado querer ter mais. Queridos, não é errado nós querermos melhorar de vida. Errado é você ser insatisfeito com as coisas que você tem. Amém? Se eu sonhar alto, eu vou me decepcionar? Não, se você sonhar alto, você vai avançar. E nós precisamos sonhar altos porque para expandir, nós precisamos ver mais longe, nós precisamos almejar coisas melhores. Se eu prosperar, eu vou ter inveja. Se eu prosperar, vão ter inveja de mim e algo ruim vai me acontecer. Queridos, as pessoas vão ter inveja de você com dinheiro, sem dinheiro. As pessoas vão ter inveja de você se você carrega essência, se você tem identidade, se você é cheio do Espírito Santo. As pessoas vão ter inveja de você por uma coisa boba. Às vezes pelo jeitinho que você tem de cozinhar, de fazer algo e você ser excelente numa área. Então, independente se você tem ou não tem, as pessoas vão ter inveja de você. Então, já que as pessoas vão falar mal e ter inveja de você, bora colocar as coisas para acontecer.
Porque, queridos, independente de quem você seja, as pessoas vão se opor a você. Amém? Então, eu vou ficar até aqui com vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã nós continuamos. Amém? Rejeita aí todo o espírito de escassez da sua vida e toda crença limitante no nome de Jesus.